Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez reunidos para meditar na palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus, e nós sabemos que Deus sempre tem uma palavra certa para as nossas vidas. Hoje não é diferente. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É interessante essa passagem, esse texto, essa passagem no momento do ministério de Jesus Cristo, porque é um grande exemplo de humildade, o exemplo que Jesus deixa para os seus discípulos. Diante desse acontecimento, nos vem uma pergunta: quem poderíamos citar como um grande exemplo de humildade nos nossos dias? Quem poderíamos citar como um grande exemplo de humildade nos nossos dias? Sabemos que não é fácil encontrar uma pessoa e apontar assim: essa pessoa é um grande exemplo de humildade. Também nós sabemos que não é tão fácil ser humilde, mas sabemos que a humildade precede a honra, como diz o Provérbio 15, versículo 33. Além do mais, a humildade deve fazer parte da vida cristã, assim como foi de todo o ministério de Jesus Cristo. A humildade foi o carro-chefe, vamos dizer assim, de uma forma mais comum, do ministério de Jesus Cristo. O grande exemplo de Jesus Cristo está na humildade, porque ser humilde é ser vencedor. Para algumas pessoas, agir com humildade é sinônimo de inferioridade. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. A verdade, porém, é que quem se humilha está agindo com segurança no que está fazendo. Está seguro de que o Senhor está no comando e que a prática da humildade está além da razão, está acima da razão. Na verdade, a humildade transcende a razão. Vejamos as lições que tiramos desse texto para as nossas vidas. Primeiramente, devemos aprender a ser humildes. Nós devemos aprender a ser humildes e praticar a humildade. Jesus apresentou duas grandes razões pelas quais havia lavado os pés dos seus discípulos. Uma enquanto lavava, outra após ter lavado os pés dos seus discípulos. A primeira razão teve o caráter espiritual, um símbolo de auto-humilhação que apontava para a sua morte na cruz, para aquele sacrifício que ele iria fazer logo em breve, um exemplo de purificação que significa, para todos que nele crê, significa um fato de grande importância, de muita importância, esse ato de humildade. A segunda é de caráter prático, simboliza uma vida de humildade. Caráter prático. Jesus fez o que normalmente o menor servo de uma casa faria naquela época, naquele contexto, era lavar os pés das pessoas que visitavam a casa que estava ali presente. Então, Jesus deu o exemplo maior. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus assim fez para que aprendessem do seu exemplo e fizessem o mesmo. Não exatamente que tivessem que lavar os pés constantemente uns dos outros, mas que tivessem a grande lição de humildade, desse comportamento humilde. Estavam aprendendo ali naquele momento, aprendendo a serem humildes na vida espiritual e na vida prática.
Em segundo lugar, devemos aprender a ser servos, devemos aprender a ser humildes, mas devemos aprender também a ser servos. Jesus era sempre respeitado como mestre, como rabino, como senhor, mas ele foi elevado a um nível muito mais alto, como está escrito em Filipenses capítulo 2, o nome que está acima de todo nome. Jesus foi um grande exemplo de humildade. Seus discípulos já o conheciam como mestre e senhor deles. Era necessário, então, seguir o exemplo de Jesus. Não somente conhecer, mas seguir o exemplo, os ensinamentos, a doutrina de Jesus Cristo. Ao lavar os pés daqueles homens, Jesus não rebaixou sua dignidade de forma alguma, por mais embaraçoso que pudesse parecer. Ele apenas se apresentou como servo daquelas pessoas. Ele havia dito certa vez: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Veja a lição de humildade que Jesus deixa. Em terceiro lugar, devemos aprender a ser práticos, devemos aprender a ser humildes, devemos aprender a ser servos, devemos aprender a ser práticos. O objetivo do ensino, daquele ensino, de todo aquele ensino, está bem claro, ficou bem claro diante daqueles homens. Só Jesus, ou se Jesus, melhor dizendo, se Jesus não havia considerado estar abaixo da dignidade e efetuar aquele serviço, efetuar aquele ato servil àqueles homens, eles também poderiam fazer o mesmo uns pelos outros. Claro, eles poderiam aprender a fazer isso. Isso é a praticidade da humildade, é a prática da humildade. Jesus não está se referindo aqui neste momento a lavar os pés como ele fez, como eu já falei, mas em serem práticos, numa vida humilde, numa vida simples, mas de uma forma clara, para que todos vejam essa humildade que vem do Senhor como exemplo para as nossas vidas. Nós devemos praticar essa humildade. Ele deixou o exemplo. Essa bem-aventurança está relacionada com um aspecto especial de princípios que Jesus já havia enfatizado. É um princípio da vida cristã ser humilde. Não é suficiente ou não é suficientemente ouvir o que diz a palavra de Deus, compreender e concordar com o que é certo, mas precisamos praticar também. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos conhecer os ensinamentos de Jesus, mas colocar em prática também. Nós temos que ter a prática da vida cristã, e isso através da humildade. Jesus foi a única pessoa na terra que não fez questão da sua dignidade na hora de servir ao próximo, mesmo que seus seguidores tantas vezes ostentassem a dignidade deles, a vaidade pessoal, o orgulho. Muitos até sentiam isso. Seu ato, o ato de Jesus Cristo, um ato serviçal, consciente e não egoísta, reforçou de modo voluntário a sua dignidade. Claro, a sua dignidade ficou marcada por esse exemplo de humildade. Foi uma manifestação da glória de Deus, uma manifestação da glória divina que reside no Verbo que se fez carne. Um exemplo da presença de Deus naquele momento. Minha oração é para que não sejamos humildes somente no ouvir, não sejamos humildes somente no ouvir, em compreender e em concordar com a palavra de Deus, mas que sejamos humildes na prática das boas obras, que sejamos humildes na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, que sejamos um exemplo de humildade, né, em meio a essa sociedade tão orgulhosa, tão vaidosa, tão cheia de soberba. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas neste momento. Que Deus nos abençoe.